Oi, tudo bem com vocês? Olha aqui mais uma vez, nossa aula de educação física. Quem está falando com vocês aqui é a professora Patrícia Góes, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre o assunto saúde corporal e capacidades físicas. Dentro desse tema, nós vamos abordar alguns conteúdos, como corporeidade e atividade física na natureza, jogo e esporte, abordando cooperação e competição, e as capacidades físicas. O que seria aí, então, a corporeidade? O conceito de corporeidade é frequentemente usado no campo da educação física com referência à percepção do corpo e os movimentos de uma pessoa, né, que pode ser adotado de expressão. Em outras palavras, corporeidade é você conhecer o seu próprio corpo, as suas capacidades e as suas dificuldades. O que seria então aí atividade física na natureza? Isso é bastante simples, é praticar uma atividade física na natureza, é estar perto, né, ter mais contatos sociais e interações com o meio ambiente de forma geral. E isso vai fazer uma grande diferença no nosso dia a dia. Passando aí para o jogo e esporte, né, vamos diferenciar o que seriam os jogos de cooperação e os jogos de competição. Jogos cooperativos são dinâmicas de grupo que têm por objetivo despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. No jogo cooperativo, aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro e não como um adversário. Nesse jogo não existe ganhadores e nem perdedores, todos vencem. Já aí, o que seria os jogos competitivos? É uma expressão composta por dois substantivos masculinos no plural. O significado de jogos competitivos estimula a competição entre os participantes, porém, é sempre importante ressaltar o lado educativo, onde é mais importante competir do que ganhar. No caso dos jogos de competição, sempre vai existir um vencedor e um perdedor, sendo que os jogos coletivos, como futsal, basquete, handebol, neles contém aí a parte de cooperação e de competição, já que a competição é de um grupo contra o outro, mas existe aí a cooperação de cada grupo individual para alcançar o mesmo objetivo, que é vencer ao jogo. Partindo para o último ponto da nossa aula, a gente vai falar sobre as capacidades físicas, certo? Tanto a atividade física como os jogos vão ajudar aí no desenvolvimento das capacidades físicas. E o que seriam as capacidades físicas? Elas são qualidades próprias de cada indivíduo, correspondente à parte física corporal do movimento. Essas capacidades físicas elas podem ser aprimoradas com atividades físicas específicas e juntamente com as habilidades motoras. Quais são elas? Nós temos algumas. São coordenação motora, força, flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade e equilíbrio. O que seria aí a coordenação motora? Ela é a capacidade de usar de forma mais eficiente os músculos esqueléticos, que são os grandes músculos, resultando de uma ação global mais eficiente, prática e econômica. Essa coordenação motora, ela vai estar presente também de duas formas. Nós vamos ter a coordenação motora grossa e vamos ter a coordenação motora fina, certo? Quando eu pulo, corro, ando, salto, eu estou trabalhando os grandes músculos. Mas quando eu escrevo, desenho, bordo, eu estou trabalhando os pequenos músculos. Grandes músculos, coordenação motora grossa, chamada também de coordenação motora geral. Pequenos músculos, coordenação motora fina, chamada também de coordenação motora específica. E o que é força? Força é a capacidade que permite de um músculo ou um grupo de músculo produzir uma tensão e vencer uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar.
Entre poucas palavras, né, força vai ser aí a contração muscular. Nós vamos ter vários tipos de força, dentre eles força estática, força dinâmica, força máxima, explosiva e resistência de força. O que seria a flexibilidade? A flexibilidade ela pode ser definida como a capacidade de a estrutura muscular esquelética se estender sem danos ou lesões e com ampla movimentação numa articulação ou grupos de articulações. É a capacidade física que permite executar movimentos com mais amplitude. E aí nós vamos utilizar bastante durante o alongamento. O que seria então a velocidade? A velocidade é a capacidade que permite realizar movimentos no menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. Ela pode apresentar 3 tipos: a velocidade de reação, a velocidade de deslocamento e a velocidade dos membros. Existem 2 fatores que são de fundamental importância na velocidade. São eles a reação e reflexo. A reação vai ser o tempo que leva para você reagir a escutar um sinal. Esse tipo, né, essa reação, ela pode ser treinável, algo consciente. Já o reflexo, ele não é treinável, ele não é consciente. Então, ele não tem como você prever, né, o reflexo. Vamos falar agora sobre resistência. O que é resistência? É a capacidade física que permite ao indivíduo resistir a um determinado exercício por um determinado tempo, tá? Então, a capacidade física ela vai efetuar aí uma fadiga muscular. Existem alguns tipos de resistência, como a resistência aeróbica, a resistência anaeróbica, a resistência muscular, tá bom? E a resistência de força. Nós vamos falar também sobre a agilidade. O que seria a agilidade? A agilidade é a capacidade física que permite mudar a posição do corpo no menor tempo possível, mas com a mudança aí da gravidade. Ela é importante e está presente nos jogos e nas brincadeiras. O que é, então, a capacidade física equilíbrio? Ela é conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar um corpo sobre uma base, né? Seja ela parada ou em movimento. Vai existir 3 tipos de equilíbrio: o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio estático e o equilíbrio recuperado. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e obrigada e até a próxima.